Caríssimos e caríssimas, estamos aqui hoje mais um dia para vivermos essa possibilidade, essa aventura. Contamos com a sua presença, com a sua oração, com a sua paciência e obrigado a você pela sua audiência. E não deixe de comentar e dar seu like, seu dislike, participando conosco. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e já começo assim, ó. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai! Muito bem, caríssimos e caríssima. Nós iniciamos nosso encontro hoje com Raul Seixas. Tente outra vez. E a gente, quando fala em Raul, né, o pessoal tem tanta lenda sobre o Raul Seixas, que ele era feiticeiro, que ele era isso, pacto demoníaco. E você vai ver estudar a biografia do Raul, não tem nada disso, é apenas um cara vivendo no seu tempo. Mas deixa isso quieto, lembrando a todos e a todas, ninguém está comentando, mas eu vou comentar, ainda estamos no processo de transição para a escolha da nova presidência do Senado, onde Davi Alcolumbre é o candidato, onde tem, pelo menos nos acordos, a ampla maioria. Também estamos aí a preparação para a colocação do novo presidente da Câmara, Hugo Mota. Ou seja, e todos os dois são ligados ao campo bolsonarista. E devido aos acordos, os acertos, simplesmente o PT vai apoiar eles. Ontem eu vi uma série chamada Arcanjo Renegado, aqui na Globoplay paga nós depois, onde mostra algumas questões, e a gente quando vê o filme Tropa de Elite 2, a gente para analisar um pouco da política brasileira. E aí você vê aí os acordos, uma das frases ditas nos todos dois no filme, a série Arcanjo Renegado e na série também, e no Tropa de Elite, isso é política, quando as coisas erradas. Esse tipo de política canária que muitos defendem, que muitos fazem. Ontem também recebi um convite para participar de uma roda de conversa sobre direitos humanos na paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Japeri, e eu falei para o professor, olha, é muito fácil defender direitos humanos ganhando 12 mil por mês, ganhando 5 mil por mês, que também tem isso. Existem aqueles que são profissionais que vivem e defendem os direitos humanos porque tem um salário. Ali não tem ideologia de direitos humanos, tem ideologia do meu bolso. É muito comum, tanto na esquerda como na direita, os oportunistas, aqueles que ocupam cargos, e isso em todos os ambientes, e também no ambiente eclesial, às vezes o camarada é padre, é pastor, tem cargo eclesial, por causa da estabilidade financeira, e eu falo isso com muito pesar. Então, gente, a gente quando entra na questão da política, a política ela é algo que acontece dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente profissional, dentro do ambiente estudantil, dentro do ambiente universitário. E aí você tem a boa política e a má política. E aí a frase que eu ouvia no filme era: isso é política. Não, sim, mas nós devemos escolher qual política iremos fazer. Outro dia eu vi um canal aí de um certo cidadão falando que eu não quero falar de política, eu não sou político. Pronto, já é político. Porque até o não fazer política também é política. Então, quando você vê aí o Senado negociando para a eleição de Davi Alcolumbre, a Câmara negociando para a eleição do Hugo Mota, o que você entende? Entende que a política é feita a partir dos acordos. E às vezes os acordos envolvem muito dinheiro e muitas questões. Bom, eu paro por aqui, eu ia falar sobre o Pix, mas eu vou ficar quieto. O Pix não vai ser taxado, como muitos dizem, mas deixa quieto que amanhã eu falo. E vamos nós para o Evangelho do Dia.
Esse início de tempo comum é muito comum, a palavra comum é muito comum junto, né? A gente iniciar com o texto do Evangelho de São Marcos, lendo um capítulo primeiro. Porque o capítulo primeiro de Marcos já traz Jesus fazendo um milagre. Você pega o Evangelho de Lucas, tem toda a questão do anúncio do anjo, de Isabel, tudo isso. O Evangelho de João traz aquele anúncio bem, vamos dizer assim, teofânico, né? Onde o início era o verbo era Deus, o verbo estava em Deus, e João batizava. E o Evangelho de Mateus traz para a gente a genealogia de Jesus, havia lá, né? Tem tudo isso no Evangelho de Mateus, a visita dos reis e outras coisas mais. O Evangelho de Marcos é mais direto. O Evangelho de Marcos. E aí Jesus já passou ontem, chamou os seus discípulos, e foi lá, já começou a fazer, foi ontem já foi na sinagoga, já expulsou um demônio, e hoje ele continua a sua missão. E Jesus, hoje, depois do culto na sinagoga, vai para a casa de Simão Pedro. E a gente, quando fala em Pedro, o primeiro Papa na fé católica, a gente, quando fala em Pedro, sendo quem era, ele era casado. E tinha lá sua sogra, né? E a sogra de Pedro estava com febre. Os textos falam isso. E na cultura judaica, na cultura daquele contexto, tudo que era doença era por dois motivos. Era porque o demônio estava próximo. Isso também acontece na cultura indígena. Quando alguém está doente, a cultura indígena diz que é o demônio que está ali, é um espírito, né, mau que está afrontando a pessoa. Ou porque a pessoa pecou. Você estava em pecado, está doente porque estava em pecado. Então, a sogra de Simão Pedro estava enferma. Jesus cura essa sogra. Jesus, ao curar esta pessoa, ele diz o seguinte: às vezes nós somos muito bons cristãos fora do ambiente da igreja, e às vezes não. A gente, quando pega, por exemplo, a incompetência de uns e outros por aí em anunciar um Jesus triunfante, um Jesus vitorioso, um Jesus que dá para você somente status, somente vitória, esquece que Jesus, ele vai à casa de Pedro, ou seja, nós devemos também levar para nossas casas Jesus. Devemos também levar para a nossa casa a cura, a libertação. Então, Jesus vai até a casa de Pedro. E Jesus, após fazer a cura, ele vai ficar à parte. Essa intimidade com Deus Pai Criador, esse momento em que nós devemos construir. Eu falava hoje de manhã com um parente, falava assim: olha, nós temos que entrar em oração. Eu estou aqui rezando agora, nesse momento. É preciso que deixemos pelo menos 15 minutos do dia para contemplar e rezar, falar com Deus. Porque há uma necessidade do ativismo que muitos têm. E após Jesus ficar reservado, ele foi procurado pelos seus discípulos e ele expulsou vários demônios. Novamente eu digo, ele não ficou fazendo entrevista com o cão. Mandava calar a boca e metia o pé. Então, nós somos chamados, além de vivermos o Evangelho dentro do espaço eclesial, também vivê-lo no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso cotidiano, para que possamos testemunhar Jesus verdadeiramente, levando a cura também para aqueles que estão próximos da gente. E eu fico por aqui, peço a Deus que nos abençoe e nos ajude para continuarmos produzindo. Eu sou Daniel Nonato. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira.